Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos para a nossa aula de História do 4º ano. Pessoal, hoje o meu dia foi assim bem atarefado, eu fiz bastante coisas. Eu liguei para os meus pais que não moram aqui, eu enviei mensagem para amigos que não moram perto de mim, até para os que moram perto, mas a gente não pode estar tendo contato físico, né? Eu inclusive paguei umas contas por aplicativo, transferi algum dinheiro para uma outra pessoa. E aí, e comprei também uma coisa pela internet que eu não achei aqui em Cuiabá. E aí eu fiquei pensando, gente, como será que era antigamente, né? Como que essas pessoas faziam tudo isso sem essa facilidade que a gente tem hoje? Pois é, vamos descobrir agora? O tema da nossa aula de hoje vai ser os tropeiros e a circulação de pessoas, mercadorias e ideias. Eu sou a professora Samira. E aí, pessoal, quem que eram os tropeiros? Vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar neles? Será que vem das tropas de soldados? Ou será que vem do feijão tropeiro, aquela delícia? E aí, gente? Da onde será que vem esses tropeiros? Observem essa imagem aqui, estão vendo? Estão vendo aqui, ó? Esse homem, ele está carregando, ele está puxando um cavalo, tem bastante peso no lombo dos animais, estão vendo? Será que ele era um tropeiro? E o que essa mula estava carregando, pessoal? Essa é uma pintura de Jean-Baptiste Debré, de 1822. Ele era um pintor francês. E o título dela é Carvão. E aí, pessoal, essa era a visão que os estrangeiros tinham também do nosso Brasil. E que a maioria dos registros eram feitas por estrangeiros, tá bom? E aí, no próximo slide, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre os tropeiros. Lá na figura era um africano livre, né? Era um negro livre. Mas não eram só eles que eram os tropeiros. A gente também tinha brancos, mulatos, mamelucos, índios ou até portugueses. Era um trabalho essencial e teve grande importância econômica. E aí eles comercializavam animais, mulas e cavalos e também alimentos, principalmente o charque, a carne seca. Foram super importantes na abertura de estradas e criação de vilas e cidades. E além do seu importante papel na economia, o tropeiro também teve importância cultural relevante, pessoal, porque ele era um veiculador de ideias e notícias. Não tinha internet, né, naquela época. Como é que as pessoas sabiam das notícias que estavam acontecendo em outro lugar? Aí que entra os tropeiros, eles levavam essas notícias e essas ideias entre as aldeias e comunidades distantes entre si, numa época que não existiam as estradas no Brasil. Pessoal, a vestimenta dos tropeiros era algo bem característico e mostrava a tarefa árdua que eles tinham, tá vendo? Era feito assim, o chapéu largo de feltro, e aí ele tinha as bordas bem largas, tá vendo? Que é para proteger do sol e da chuva. Um poncho, que era esse manto, que aí protegia do frio à noite, né? Que eles ficavam nas estradas. Uma camisa social comum. O cinto tropeiro alpaca ou guaiaca, que era o nome. E aí ele levava várias coisas nesse cinto. Uma calça larga e uma bota de cano longo. Por quê? Porque aí eles passavam por caminhos com espinhos ou então para evitar picadas de animais. E as esporas, né? Para poder, quando eles estavam em cima dos cavalos. E aí a gente vai falar um pouquinho dos costumes dos tropeiros.
Outro importante instrumento para os tropeiros era uma cesta ou sacola que carregavam em seus cavalos e mulas e ali guardavam a capa e os instrumentos usados diariamente. Aqui a gente vê, ó, a figura certinha de um tropeiro e a sua mula. Quem tinha a intenção de seguir a carreira de tropeiro deveria começar cedo, por volta dos 10 anos de idade. Eles já acompanhavam o pai para aprender a melhor forma de negociar e também de conduzir a sua tropa. E aí, lembra que eu falei do feijão tropeiro com vocês? Pois é, ele veio lá dessa época. A alimentação dos tropeiros influenciou o cardápio de várias regiões. Era composta de feijão, farinha, toucinho ou a carne de sol ou charque, além de café e fubá. E aí os pratos como o feijão e o arroz tropeiro ou arroz carreteiro tornaram-se muito típicos no sul do país, mas a gente sabe que no Brasil todo, né? E aqui a gente tem o prato, né, o feijão tropeiro, deixa eu voltar aqui. E aqui o fogão que eles construíam nos acampamentos para poder produzir o seu alimento, né, cozinhar o alimento. E aí no próximo slide a gente vai ver o papel deles no desenvolvimento econômico. Pode-se dizer que os tropeiros venderam de tudo: gado, escravos, alimentos e mais tarde até mesmo matéria-prima. Consideraram-se os tropeiros como grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico de muitas regiões do país. Afinal, foi devido às necessidades deles que diversas outras profissões surgiram, como é o caso dos donos de pequenos alojamentos que ofereciam pouso a esses cavaleiros. Aqui, pessoal, são as principais rotas que eles percorriam. Olha o tanto que eles andavam, gente. Aqui eles saíam mais do sul, né? E iam até São Paulo. E aí de São Paulo eles percorriam para o resto do país. E aí eles tinham 3 principais rotas. E aí as contribuições dos tropeiros. A gente já viu que foram muitas, né? E várias profissões foram criadas através deles. Mas além disso, além da abertura de estradas e criações de vilas, muitas estradas, pessoal, foram construídas através da rotas que os tropeiros usavam, tá? De vilas e cidades, os tropeiros contribuíram para a aproximação da região sul com o restante do Brasil. A unificação da língua portuguesa, a gastronomia, músicas, danças, religiosidade, ofícios, a indumentária, que são as vestimentas, tudo isso recebeu um forte impacto da atividade tropeira. Agora é com vocês, a gente vai praticar um pouquinho, tá? Nós vimos que a atividade tropeira era fundamental quando alguém precisava de produtos que não existiam na sua região, né? E até mesmo para ter notícias de pessoas que moravam longe, para enviar recados, cartas e até dinheiro, gente. Os tropeiros levavam até dinheiro para outras pessoas. E nos dias de hoje, gente, como que podemos ter acesso a essas coisas? Como ficamos sabendo de notícias de outras localidades? E para enviar cartas? Ou dinheiro para alguém que mora longe de você? E para comprar produtos que não estão disponíveis na sua cidade? Eu quero que vocês pesquisem e registrem aí no caderninho de vocês. Eu falei um pouquinho no começo da aula, quem prestou atenção vai lembrar, mas eu quero que façam uma pesquisa bonitinha e registrem com muito capricho no caderno, beleza, pessoal? Agora um recado. Estão com saudades, né? A gente também tá e a gente quer voltar logo. Para isso, tem que fazer a parte de vocês. Lavar as mãos, ficar em casa e ó, se cuidar, beleza? Um beijo e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.